Irritação, fuga, choro, estresse. Sabe aquela birra que aparece do nada? Na verdade, isso pode ser um alerta que o copo sensorial dessa criança, que gerencia as emoções e regula o comportamento, zerou. Sabe aqueles joguinhos de bichinho virtual, onde o bichinho tem as suas barrinhas de necessidade? Essas barrinhas vão indicar o que ele precisa: sono, fome, lazer, higiene. E quando uma dessas barrinhas esvazia demais, o comportamento do bichinho fica alterado. Ele fica com sono, mais lento, com fome, irritado. Às vezes ele até para. Com as crianças é bem parecido, mas ao invés das barrinhas de sono, fome, higiene, cada uma delas tem o seu próprio conjunto do que nós vamos chamar de copinhos sensoriais. A gente só não enxerga, mas é como se cada sistema sensorial tivesse o seu próprio copinho. O copinho do som, do tato, do movimento. E para que uma criança consiga aprender, se regular, desempenhar suas atividades, interagir com outras crianças, brincar, esses copinhos precisam estar equilibrados. Além disso, cada criança tem a sua própria medida. Uns copos são maiores, outros menores, e eles vão se enchendo e se esvaziando conforme a gente vai realizando as nossas atividades no dia a dia. Isso nos ajuda a entender por que algumas crianças com copinho menor podem ter dificuldade de tolerar alguns estímulos, como som, cheiro, textura. E aí vem fuga, choro, crise. O que acontece é que elas têm o copo um pouquinho menor. Pouca coisa enche. Outras crianças têm os copos maiores, precisam de muito estímulo para encher. E aí, elas correm, pulam, se jogam, mordem, não param. O que acontece é que quando o copo transborda ou esvazia demais, esse sistema tenta se dividir. Mas isso não acontece muito bem, porque eles não sabem se dividir, eles não sabem quem precisa de mais, de menos. Aí, esse sistema sensorial fica sobrecarregado e esse cérebro entra em alerta. É nesse momento que aparecem os comportamentos intensos. Grito, fuga, agitação, agressividade, até isolamento. A criança não está fazendo isso de propósito. Ela só está tentando lidar com tudo aquilo que o corpo dela está sentindo. E nessa altura do campeonato, ela nem pensa, só reage. Lembra que o cérebro entrou em modo de alerta, né? Mais do que controlar comportamentos, a gente precisa entender e observar o que os copinhos sensoriais dessas crianças estão nos dizendo. E é aqui que um expert nesses copinhos, o terapeuta ocupacional com formação e integração sensorial, entra em ação. Entender que cada criança tem seus próprios limites. Compreender o que enche ou esvazia o copinho de cada uma é essencial para ajudar, acolher, saber avaliar e aí sim guiar de maneira adequada e com mais empatia. Se isso fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa saber dessa informação.